Butters é facilmente o personagem mais inocente e ingênuo de South Park. Tanto é que ele vive se metendo em problemas porque é o único garoto da cidade sem malícia e que não coloca maldade nenhuma nas coisas que faz. E uma das melhores situações para poder ilustrar isso foi a vez que ele acidentalmente virou um cafetão sem fazer a menor ideia do que significava isso. E no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nesse episódio e discutir um pouco sobre o comportamento do Butters. Tudo começa com os garotos prendendo o Butters em um poste e batendo nele com uma bola. Agora, como eles prenderam o moleque lá em cima, eu já não faço a menor ideia. Mas o fato é que os garotos descobriram que o Butters nunca tinha beijado uma menina. E estavam batendo nele pra ver se ele ficava mais esperto. Porque Butters já estava com quase 9 anos de idade. E todo mundo sabia que qualquer um que nunca tivesse beijado uma garota com essa idade era um grande imbecil. E lá, eu sou imbecil e nem sabia. Mas aí, o Clyde e o Tolkien aparecem e contam que uma garota chamada Sally Darson estava vendendo beijos por $5 e ela beijava qualquer um que a pagasse. E achando que essa era a oportunidade perfeita para virar homem, Butters, incentivado pelos outros garotos, vai até a garota e paga por um beijo. E olhem só o tanto de garotos que essa safadinha já tinha beijado. Porque para ter esse bolo de dinheiro, não foi pouca gente não. Mas enfim, o fato é que Butters consegue seu tão aguardado beijo. E depois vai comemorar com os colegas. Muito bom! Mas naquela noite, achando que finalmente tinha virado homem, Butters começa a pensar em como seria sua vida dali em diante. Porque como todo mundo sabe, homens têm que pagar contas. E por isso, o garoto começa a pensar em alguma maneira de poder ganhar dinheiro. E assim, ele tem uma ideia que alguns podem dizer que foi boa e outros podem dizer que foi uma ideia bastante questionável. Mas Butters começa a arrumar clientes para Sally beijar em troca de uma pequena comissão. Mas percebendo o quanto isso era lucrativo, Butters decide ampliar o negócio. E desse jeito, ele cria o que chamou de Companhia de Beijos, onde ele colocou 4 garotas para beijarem e elas dividiam os lucros com ele. Muito contente com seus resultados, Butters foi contar para os outros garotos o que estava fazendo. Mas Kyle, que sempre tenta ser a voz da razão, achava que o que Butters fazia era completamente errado, já que ele estava explorando garotas inocentes para ganhar dinheiro. E por isso ele só xinga Butters de cafetão barato. Só que tinha um problema nessa história. O Butters não fazia a menor ideia do que isso significava. Então ele foi pesquisar na internet para ver o que era um cafetão. A pessoa que gerencia as mulheres é chamado de cafetão, enquanto as mulheres são conhecidas como ou vadias. Ah, você é uma vadia, Sally. E o garoto é tão inocente, mas tão inocente, que ele não colocou maldade nenhuma nas coisas que leu. E começou a achar que existiam várias companhias de beijos espalhadas pelo país. E acreditando que cafetão era o cara que encontrava clientes para garotas beijarem, Butters decide ir até uma convenção para descobrir maneiras de melhorar o seu negócio. E olhem só essa convenção, a putaria tava rolando solta para todos os lados, e ninguém proibiu a entrada de um garoto de 8 anos por lá. E muito empolgados, vendo alguém muito novo querendo entrar no ramo, vários cafetões se juntam para dar conselhos pro Butters. Conselhos bastante questionáveis. Sacou, malandragem? As têm que saber que quando elas estão trabalhando, estão ganhando seu dinheiro. Sacou, malandragem? Saquei, malandragem. Sacou, malandragem? Só que eu acho, malandragem, que o Butters não sacou muito bem não. Porque, novamente, ele não colocou maldade nenhuma nas coisas que ouviu. E quando ele voltou pra casa e seus pais comentaram que tinham ouvido um boato de que ele estava namorando com a Sally Darson, o garoto só respondeu isso daqui. Que nada, pai. Sally é só a minha puta. E o doido é que os pais do Butters nem o questionaram por ter falado isso. Eles simplesmente ignoraram o garoto, o que contribuiu ainda mais para o mal entendido que vai acontecer em todo esse episódio. No dia seguinte, muito animado, Butters vai colocar em prática tudo o que aprendeu na convenção. E ao invés de ficar com uma pequena comissão pelos beijos, ele começa a ficar com todo o dinheiro. E quando as garotas foram questionar o porquê disso, Butters explica que não podia se confiar em várias e que ele estava apenas guardando dinheiro para elas. E as garotas aceitam isso numa boa.
E depois as coisas só pioram, porque durante a aula, Butters ficava o tempo todo tentando recrutar alunas de sua sala para trabalhar para ele, mas nenhuma delas queria. Inclusive, ele arruma briga com Stan por ficar xingando a Wendy, já que na cabeça de Butters, as garotas eram burras por não aceitarem trabalhar para ele, já que elas estavam perdendo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Butters, tem coisas que o dinheiro não compra. Mas, percebendo que Butters estava completamente fora de controle, Kyle tenta conversar com ele. Mas o garoto não lhe dá ouvidos, já que ele acreditava fortemente que estava fazendo um favor para todos os garotos da escola, já que na cabeça dele, valia mais a pena pagar por um beijo do que aturar as garotas para poder conseguir isso. Parece que a mentalidade de cafetão já tomou conta do Butters. Mas o fato é que a reputação do garoto como cafetão se espalha pela cidade inteira. E como ele tratava muito bem as suas funcionárias, várias garotas começam a aparecer querendo trabalhar para ele. Só que essas novas funcionárias não beijavam apenas não. Elas faziam outras coisinhas a mais que o Butters nem imaginava. Porque ele ainda acreditava que tudo era apenas sobre beijos, enquanto na realidade as coisas já tinham escalonado para outros níveis. E assim como a empresa estava indo bem, Butters resolve ver se conseguia empréstimo para comprar casa para suas funcionárias, porque ele achava um grande absurdo elas serem obrigadas a ficar dando beijos em motéis porque não tinham locais para morar. E quanto mais ele tentava explicar como sua empresa funcionava, mais ficava explícito que era tudo um esquema de prostituição. Mas, por ser inocente, o Butters não percebe isso. No entanto, o diretor dessa empresa, que ele foi pedir empréstimo, era um dos clientes da empresa do Butters. E como prostituição nos Estados Unidos é crime, com medo de Butters denunciá-lo para a polícia, o diretor acaba concordando com o empréstimo. E assim, o garoto consegue 2 casas para suas funcionárias morarem. Mas enquanto eles comemoravam, acabam sendo interrompidos por uma moça bastante diferenciada que queria trabalhar para Butters. E tá na cara que era um policial disfarçado, porque a empresa de Butters tinha se tornado uma das maiores da cidade. E lembra que eu disse que nos Estados Unidos esse tipo de negócio é ilegal? Pois então, Butters estava cometendo um crime e a polícia precisava de provas para poder prendê-lo. Só que o policial disfarçado acaba entrando demais no papel e ele se envolve romanticamente com outro cafetão, que foi atrás dele querendo se casar. E depois de presenciar uma cena romântica com os dois se declarando um para o outro, Butters começa a refletir sobre tudo o que estava fazendo. E quando ele viu o amor verdadeiro, se sentiu um completo idiota por ficar vendendo beijos. E percebendo que não tinha direito de ficar lucrando com o trabalho das garotas, ele decide se afastar de sua empresa. E por isso passa todo o comando de sua companhia para as suas funcionárias. A companhia de vocês! Agora vão à luta e encham a burra de dinheiro! E foi assim que Butters virou um dos maiores criminosos de South Park sem nunca perceber. E tudo porque ele é muito ingênuo. Mas e aí, o que você achou do comportamento do Butters? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre os episódios perdidos de South Park. Corre lá pra ver que tá bem legal.